Profetas e Reis, capítulo 26. Eis aqui está o vosso Deus. Nos dias de Isaías, as faculdades espirituais da humanidade haviam sido entenebrecidas por uma errônea compreensão de Deus. Durante muito tempo, Satanás procurara levar os homens a olhar o seu Criador como o autor do pecado, do sofrimento e morte. Os que ele havia assim enganados tinham a Deus na conta de duro e exigente. Imaginavam-no como atento para denunciar e condenar, mal disposto em receber o pecador enquanto houvesse uma escusa legal para não auxiliá-lo. A lei de amor pela qual o céu é regido havia sido falsamente apresentada pelo arqui-enganador como uma restrição imposta à felicidade do homem, um pesado jugo do qual deviam sentir-se alegres por se verem livres. Ele declarou que os preceitos dessa lei não podiam ser obedientes e que as penalidades da transgressão eram impostas arbitrariamente. Havendo perdido de vista o verdadeiro caráter de Jeová, os israelitas ficaram sem escusa. Não raro havia Deus se revelado a eles como um Deus cheio de compaixão e piedoso, sofredor e grande em benignidade e em verdade. Salmo 86, verso 15. Quando Israel era menino, ele testificou: eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Oséias capítulo 11, verso 1. Ternamente havia o Senhor tratado com Israel em seu livramento do cativeiro egípcio e em sua jornada para a terra prometida. Em toda a angústia deles, foi ele angustiado, e o anjo da sua face o salvou. Pelo seu amor e pela sua compaixão, ele os remiu, e os tomou, e os conduziu todos os dias da antiguidade. Isaías capítulo 63, verso 9. Irá a minha presença contigo. Foi a promessa durante a viagem através do deserto. Esta garantia foi acompanhada por uma maravilhosa revelação do caráter de Jeová, a qual capacitou Moisés a proclamar a todo Israel a bondade de Deus e a instruí-lo cabalmente quanto aos atributos do seu invisível rei. Passando, pois, o Senhor perante a sua face, clamou: Jeová, o Senhor, Deus misericordioso e piedoso, tardio em iras e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado, que ao culpado não tem por inocente. Êxodo capítulo 34, versos 6 e 7. Foi sobre seu conhecimento da longanimidade de Jeová e de seu infinito amor e misericórdia que Moisés baseou sua maravilhosa intercessão pela vida de Israel, quando, nos limites da terra prometida, eles se recusaram a avançar em obediência ao mando de Deus. No clímax de sua rebelião, o Senhor havia declarado: com pestilência o ferirei e o rejeitarei. E se propusera fazer dos descendentes de Moisés povo maior e mais forte do que este. Números capítulo 14, verso 12. Mas o profeta pleiteou a maravilhosa providência e promessa de Deus em favor da nação escolhida. E então, como o mais forte de todos os argumentos, lembrou o amor de Deus pelo homem caído. Graciosamente o Senhor respondeu: conforme a tua palavra lhe tenho perdoado. E então ele fez Moisés participante, na forma de uma profecia, do conhecimento de seu propósito concernente ao triunfo final de Israel. Tão somente como eu vivo, declarou, que a glória do Senhor encherá toda a terra. Números capítulo 14, versos 20 e 21. A glória de Deus, seu caráter, sua misericordiosa bondade e terno amor, aquilo que Moisés havia pleiteado em favor de Israel, devia ser revelado a toda a humanidade. E esta promessa de Jeová foi feita duplamente segura. Foi confirmada por um juramento. Tão certamente como Deus vive e reina, seria anunciada entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Salmo 96, verso 3. Foi com respeito ao futuro cumprimento desta profecia que Isaías tinha ouvido os fulgurantes serafins cantando perante o trono: toda a terra está cheia da sua glória. Isaías capítulo 6, verso 3. O profeta, confiante na certeza destas palavras, declarara ousadamente mais tarde, ele próprio, a respeito daqueles que se curvavam ante imagens de madeira e pedra:
Eles verão a glória do Senhor e a excelência do nosso Deus. Isaías 35, verso 2. Hoje, esta profecia está encontrando rápido cumprimento. As atividades missionárias da Igreja de Deus na Terra estão produzindo rico fruto e, logo, a mensagem evangélica terá sido proclamada a todas as nações. Para louvor e glória de sua graça, homens e mulheres de toda raça, língua e povo estão sendo feitos agradáveis a si no amado, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, verso 6 e capítulo 2, verso 7. Bendito seja o Senhor Deus, o Deus de Israel, que só Ele faz maravilhas, e bendito seja para sempre o seu nome glorioso, e encha-se toda a terra da sua glória. Salmo 72, verso 18 e 19. Na visão dada a Isaías, no recinto do templo, foi-lhe propiciado ver claramente o caráter do Deus de Israel. O alto e o sublime, que habita na eternidade e cujo nome é santo, havia-lhe aparecido em grande majestade. Contudo, ao profeta fora feito compreender a natureza compassiva de seu Senhor. Aquele que habita num alto e santo lugar, habita também com contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. Isaías 57, verso 15. O anjo comissionado para tocar os lábios de Isaías levara-lhe a mensagem: Tua iniquidade foi tirada e purificado o teu pecado. Isaías capítulo 6, verso 7. Pelo contemplar a seu Deus, o profeta, como Saulo de Tarso às portas de Damasco, não tinha recebido somente visão de sua própria indignidade. Ao seu coração humilhado viera a certeza de perdão, pleno e livre, e ele se tornara um homem mudado. Havia visto o seu Senhor, apanhara um lampejo da amabilidade do caráter divino. Podia testificar da transformação que se operara pela contemplação do infinito amor. Daí em diante ele fora inspirado com o incontido desejo de ser o transviado Israel livre do fardo e penalidade do pecado. Por que serieis ainda castigados? O profeta inquirira. Vinde então e argui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isaías capítulo 1, verso 5, versos 18, 16 e 17. A Deus a quem tinham estado professado servir, mas cujo caráter haviam mal compreendido, fora posto diante deles como o grande médico da enfermidade espiritual. Que importava estivesse toda a cabeça enferma e todo o coração fraco, que desde a planta do pé até a cabeça não houvesse coisa sã, senão ferida e inchaços e chagas podres? Aquele que estivera seguindo obstinadamente o caminho do seu coração podia encontrar cura, volvendo-se para o Senhor. Eu vejo os seus caminhos, o Senhor declarou, e os sararei, também os guiarei, e lhes tornarei a dar consolações. Paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor. Eu os sararei. Isaías capítulo 57, versos 18 e 19. O profeta exaltou a Deus como o Criador de todos. Sua mensagem às cidades de Judá foi: Eis aqui está o vosso Deus. Isaías capítulo 40, verso 9. Assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, e formou a terra e tudo quanto produz. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu fiz a terra e criei nela o homem. Eu fiz. As minhas mãos estenderam os céus, e a todos os seus exércitos dei as minhas ordens. Isaías capítulo 42, verso 5, capítulo 44, verso 24, capítulo 45, versos 7 e 12. A quem, pois, me farei semelhante, para que lhe seja semelhante? Diz o santo. Levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou estas coisas, quem produz por conta o seu exército, quem a toda chama pelos seus nomes. Por causa da grandeza das suas forças e pela fortaleza do seu poder, nenhuma faltará.
Isaías capítulo 40, versos 25 e 26. Aos que temiam não ser recebidos, se retornassem a Deus, o profeta declarou: Por que, pois, dizes, ó Jacó, e tu falas, ó Israel? O meu caminho está encoberto ao Senhor, e o meu juízo passa de largo pelo meu Deus. Não sabes, não ouviste, que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fadiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento. Dá esforço ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fatigarão, e os mancebos certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão suas forças, e subirão com asas como águia. Correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Isaías capítulo 40, versos 27 a 31. O coração do infinito amor anseia pelos que se sentem desprovidos de forças para se livrarem dos laços de Satanás, e graciosamente se oferece para fortalecê-los, a fim de que vivam para ele. Não tema, ordena ele, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, que eu te ajudo. Não temas, ó bichinho de Jacó, povozinho de Israel. Eu te ajudo, diz o Senhor, e o teu Redentor é o Santo de Israel. Isaías capítulo 41, verso 10, 13 e 14. Os habitantes de Judá eram todos indignos, contudo, Deus não os abandonaria. Por eles, seu nome devia ser exaltado entre os pagãos. Muitos que eram inteiramente desconhecedores de seus atributos deviam ainda contemplar a glória do divino caráter. Foi com o propósito de tornar claros seus misericordiosos desígnios que ele persistiu em enviar seus servos, os profetas, com a mensagem: Convertei-vos agora, cada um de seu mau caminho. Jeremias capítulo 25, verso 5. Por amor do meu nome, declarou ele a Isaías, retardarei a minha ira, e por amor do meu louvor me comperei para contigo, para que te não venha cortar. Por amor de mim o farei, porque como seria profanado meu nome? E a minha glória não darei a outrem. Isaías capítulo 48, versos 9 e 11. O chamado para arrependimento soara com inconfundível clareza, e todos foram convidados a retornar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, o profeta clamava. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Tem você, ouvinte, escolhido o seu próprio caminho? Tem vagueado longe de Deus? Tem procurado banquetear-se com os frutos da transgressão, apenas para verificar que são cinza em seus lábios? E agora, subvertidos os planos de sua vida e suas esperanças fenecidas, assenta-se você em desolação e solidão? Aquela voz que há muito lhe tem falado ao coração, mas a que você não tem dado ouvidos, chega-lhe distinta e clara. Levantai-vos e andai, porque não será aqui o lugar do vosso descanso, por causa da corrupção que destrói, sim, que destrói grandemente. Miqueias capítulo 2, verso 10. Retorne para a casa de seu pai. Ele o convida dizendo: Torna-te para mim, porque eu te remi. Vinde a mim, ouve, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Isaías capítulo 44, versos 22, e Isaías capítulo 55, verso 3. Não atente à sugestão do inimigo de persistir longe de Cristo, até que você mesmo tenha se tornado melhor, até que seja suficientemente bom para vir a Deus. Se esperar até então, jamais virá. Quando Satanás apontar para suas vestes imundas, repita a promessa do Salvador: O que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora.
São João capítulo 6, verso 37. Diga ao inimigo que o sangue de Jesus Cristo purifica de todo o pecado. Faça sua própria a oração de Davi. Purifica-me com o hisopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Salmo 51, verso 7. As exortações do profeta de Judá para que contemplassem o Deus vivo e para que aceitassem seu gracioso oferecimento não foram em vão. Houve alguns que deram fervorosa atenção e que voltaram de seus ídolos para o culto de Jeová. Em seu Criador, eles aprenderam a ver amor, misericórdia e terna compaixão. E nos dias negros que estavam para sobreviver na história de Judá, quando apenas um remanescente devia ser deixado na terra, as palavras do profeta deviam continuar produzindo fruto em decidida reforma. Naquele dia, declarou Isaías, atentará o homem para o seu Criador, e os seus olhos olharão para o Santo de Israel, e não atentará para os altares, obra das suas mãos, nem olhará para o que fizeram seus dedos, nem para os bosques, nem para as imagens do sol. Isaías capítulo 17, versos 7 e 8. Muitos deveriam contemplar aquele que é totalmente desejável e que leva a bandeira entre 10.000. Os teus olhos verão o rei na sua formosura. Era a graciosa promessa a eles feita. Seus pecados deviam ser perdoados e eles deviam exultar somente em Deus. Nesse alegre dia da redenção da idolatria, eles exclamariam: O Senhor ali nos será grandioso, lugar de rios e correntes largas. O Senhor é o nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador, o Senhor é o nosso rei, ele nos salvará. Isaías capítulo 33, versos 21 e 22. As mensagens levadas por Isaías aos que escolhiam tornar de seus maus caminhos eram cheias de conforto e encorajamento. Ouve a palavra do Senhor por intermédio do seu profeta. Lembra-te destas coisas, ó Jacó, e ó Israel, porquanto és meu servo. Eu te formei. Meu servo és, ó Israel. Não me esquecerei de ti. Desfaço as tuas transgressões como a névoa e os teus pecados como a nuvem. Torna-te para mim, porque eu te remi. Isaías capítulo 44, versos 21 e 22. E dirás naquele dia: Graças te dou, ó Senhor, porque ainda que te iraste contra mim, a tua ira se retirou, e tu me consolaste. Eis que Deus é a minha salvação. Eu confiarei e não temerei, porque o Senhor Jeová é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Cantarei ao Senhor, porque fez coisas grandiosas. Saiba-se isto em toda a terra. Exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Isaías capítulo 12.